Você liga ou abre, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e a farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Irmãos, Jesus estudou nas sinagogas, aprendeu com os rabinos e viveu próximo aos fariseus, porém, teve uma vida fora da média. Entrou num propósito pelo qual o Pai o enviou. Amém? Jesus também, após crescer e desenvolver, protegeu o seu propósito até a chegada da sua hora, e então revelou aos seus discípulos. E eu quero usar um tema, ter uma vida fora da média. Amém? Eu quero que você tenha uma vida fora da média. O que é uma vida fora da média, pastor? É você viver na fé de Cristo, é você entender as obras que Ele fez, e Ele ortogou isso, Ele carimbou, Ele deu autoridade para a sua igreja. Ele falou assim: vocês estão vendo essas obras que eu fiz? E os discípulos se maravilharam, e Ele disse assim: pois então eu vou carimbar aqui uma autoridade, e vou colocar na mão de vocês essa autoridade. Vocês vão fazer essas obras, e maiores do que essa. A autoridade que Jesus deu para nós foi o nome dele, que foi colocado acima de todo nome. Não existe nome acima de Cristo, não existe nome acima de Jesus. Embora Jesus vem de Josué, que é um nome comum para a sua época. Então, se você gritasse aqui na rua Rubens Barbosa, Josué, naquela época um monte de pessoas iriam olhar, porque era comum. E como foi cantado aqui, ele não tinha feição, não tinha formosura para impressionar, ele era simples. Mas o propósito pelo qual Cristo veio na terra foi para nos apresentar a Deus como Pai e mostrar as obras que Ele fez para que nós pudéssemos copiar elas. Jesus é a nossa matriz, amém? A sua matriz não é o pastor Júnior, pelo amor de Deus. A sua matriz é Jesus Cristo, é o Senhor. Foi lá em Gênesis: façamos o homem à imagem e à semelhança. Deus disse isso. Então a nossa matriz é Deus, Ele que te conhece por completo. Eu quero falar sobre 3 tópicos aqui em cima desse tema. Talvez é uma mensagem temática. Um plano fora de Deus. O que significa isso? Um propósito insolúvel. E também quero falar um destino frutífero. Posso ouvir um amém? Amém. Existe expectativa ainda no seu coração de ouvir Deus falar? Hein? Você ainda tem expectativas de ouvir Deus falar no seu coração hoje? A palavra só é liberada na medida da sua expectativa. Eu não vou forçar a palavra. Se eu sentir que ela não está chegando, eu paro. É verdade, irmãos. O Senhor, graças a Deus, me ensinou. Antigamente a gente queria enfiar de goela abaixo. A igreja não quer, a gente para. Mas quando o povo de Deus quer e vai vindo um manancial de revelação, a gente vai entregando. Por isso, cuidado com o número de desejo, né? O nível de desejo, que de repente nós pode cultuar até amanhã. Um plano fora de Deus, irmãos. O que é um plano fora de Deus? É você construir na areia. O que é construir na areia, irmãos? É coisas vãs. Toma cuidado com isso. Jesus, tudo que Ele fez por um propósito. Ele tinha um começo, Ele tinha um meio e tinha um fim. Você percebe que até no caminho de Cristo Ele curava, Ele libertava, Ele salvava e Ele ensinava.
Porque o propósito de Jesus aqui não era só os milagres. E também o propósito de Jesus, é lógico que nós sabemos que era a salvação, era nos remir de todos os pecados e nos ligar de novo a Deus, nos conectar ao Senhor. Ele queria pegar a nossa mão e a mão de Deus, tirar a inimizade que existia e colocar a gente novamente em amizade com Deus. Mas Jesus também queria fazer discípulo. Você é um discípulo de Jesus? Para esse irmão aí não se cansar, olha para ele e fala assim: você é um discípulo de Jesus? Isso. Você é um discípulo? Isso, cutuca o irmão da frente aí, ei, você é um discípulo aí? Oh, maravilha. Irmãos, não adiantaria Jesus fazer todos os milagres e curar se não estivesse morrido. Presta atenção, Jesus fez grandes obras de milagres, curas, multiplicação dos pães, dos peixes. Posso ouvir um amém? Amém. Mas se o propósito maior de Cristo, que era morrer na cruz, não tivesse acontecido, hoje você não estaria vendo uma mesa bonita como essa. E talvez nós não estaríamos aqui. Ok? Então, Jesus tinha um propósito, era morrer por mim e por você. Agora, irmãos, o que é construir na areia? Construir na areia, irmãos, é você se perder no tempo com coisas vãs. Deixa eu te falar, eu não estou falando que são coisas pecadoras, né, pecaminosas, essa é a palavra. Eu estou cometendo pecado, por isso que são coisas vãs. Não. Às vezes você está fazendo algumas coisas, mas só está atrapalhando o propósito. Por exemplo, se você ficar todo dia investindo um tempo lá com seu vizinho, ficar horas batendo papo com ele, é pecado? Não. Dependendo do que você estiver falando, talvez não. Mas não está te roubando o seu tempo? Não está atrapalhando você de um propósito maior? Se não for para evangelizar, se não for para ganhar a alma dele para Cristo? Irmãos, tem um acontecido, e eu acho que foi muito cômico assim. Nós estávamos no monte orando, estava eu, o Flávio e o pastor Alex. E nós fomos para passar a noite no monte. Então levamos barraca e começamos a quebrar uns pedaços de pau, assim, de graveto. Começamos a preparar todo o arraial. Eu falei, hoje o general desce nesse lugar. Falei, vamos botar quente aqui para orar. E aí nós preparamos tudo arraial e nós íamos passar a noite ali em oração. Falei, se chover a gente vai para a barraca. Acendemos a fogueira, preparamos todo o cenário. Na hora que a gente foi orar, apareceu um irmão. Irmão! E aquele, glória, aleluia! E aquela benção toda, e começou a bater papo com a gente. Eu já comecei a ficar inquieto, irmão. Já comecei a me dar aquela coceira. E aí o irmão batendo papo, conversando e falando de coisas, e alguns assuntos até era bênção, né? Falando e tal. Mas qual que era o propósito dos três que tinha armado a barraca e feito a fogueira? E por que a gente estava batendo papo? Era pecado? Não, mas estava nos roubando muito, agora você entendeu. Então isso é edificar na areia. Você vai para um propósito, mas no meio do percurso você se perde. Você está edificando, mas está edificando na areia. E aí eu lembro que foi muito engraçado isso. O pastor Alex fez assim: ô irmão, o diabo está querendo roubar a nossa oração. Eu fiquei olhando, o irmão, amém, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe, deixa eu ir orar. Falei, meu Deus, ele pegou pesado. Irmãos, olhar para o crescimento do ímpio, coloca Salmo 73 aqui. Salmo 73. Irmãos, vocês não podem ficar olhando para a vida do ímpio. O ímpio não é uma referência para você. O ímpio ele não é um aferidor de medida.
Ah, eu vou medir a minha vida com aquele cara, mas aquele cara, irmãos, esquece isso. A sua vida tem um propósito, e o seu propósito vai se cumprir, desde que você entenda isso, e viva para o propósito, aleluia. Olha o que Asaf fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Se você ficar olhando para a vida do ímpio, você vai escorregar na fé. Se você ficar medindo a tua vida com a vida do ímpio, você vai cair na fé. Asaf era um homem de altar, era um homem de adoração, ele tinha comunhão com Deus, e os pés dele quase se escorregou. Por quê? Porque ele ficou medindo a riqueza dos ímpios, e criou-se dentro dele um sentimento de inveja. Mas lá para frente ele vai falar assim, ele vai falar assim: que adianta eu lavar minhas mãos na santificação, purificar o meu corpo na santificação? Por quê? Ele está dizendo assim: que adianta tudo isso? Se eu estou vendo o ímpio crescer, e eu aqui perecendo, eu com desejo de prosperar, e nada disso acontece. Ele começou a fazer uma comparação, irmão. Aí, acha esse versículo para mim, está mais adiante, ele vai dizer assim, mas quando eu entrei na casa de Deus, no santuário, eu vi o fim deles. Aí ele despertou. Você entende por que você precisa vir aqui se lavar todo culto? Você precisa, você vai para o mundo, se suja, você está lá fora, você acaba se envolvendo com as toxinas, você ouve, você vê, você participa indiretamente, e você fica contaminado. Mas quando você volta para cá, você ouve a palavra de Deus, ela te lava, ela te purifica, ela aumenta a sua fé, ela te coloca de novo nos trilhos, ela te alinha para o propósito pelo qual o Senhor te chamou. Amém? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Não queira saber qual é o fim deles, a não ser que você se perca no caminho. Deixa eu seguir aqui. Há um caminho que parece ser bom aos olhos do homem. Provérbios 14:12. Presta atenção. Você está tendo uma vida isso é uma constância. Existem desejos, existem pensamentos, sensações, e você tenta pegar tudo isso e fala assim: eu quero isso para a minha vida, ou quero isso para a minha família, ou para os meus filhos, para a minha casa, enfim, ou pessoal. Quando você começa a colocar as coisas em ordem, se ela não tiver um propósito genuíno de glorificar a Deus, pode parar. O que você está fazendo é para si. O Senhor, irmãos, deixa eu explicar algo para você. O cristão, para ele não tem mais jeito. Pastor, mas cadê o livre-arbítrio? Já era. Você tinha o benefício da ignorância. Você veio aqui para o culto, agora está sabendo. A ignorância é um benefício, sabia não? Você não sabia, então. Mas agora, já que você está aqui, acabou para você. Mas, irmãos, a gente faz isso com amor e prazer, porque nós sabemos quem é Deus na nossa vida. E olha o que está escrito aqui: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Toma cuidado com os caminhos da morte. Os caminhos da morte têm a ver com vaidade, com eu, com egoísmo, com aquilo que só te rodeia, aquilo que tem a ver só com você.
Entende? Tudo que você vai edificar tem a ver com um propósito maior. Senão, a herança não fazia sentido. Entende? Às vezes eu percebo que eu estou trabalhando, e eu falo, mas é para deixar a herança. A sua vida de testemunho é uma herança para aquele que está vendo. A sua vida de testemunho, o preço que você paga para se manter fiel nos caminhos do Senhor, essa dor que nós passamos como cristãos, né? Rejeitamos coisas fáceis, saímos da negligência para entrar dentro do propósito e ser fiel até o fim, irmãos. Isso tem a ver com aquele que está tocando em você. Isso tem a ver com aquele que se aproxima. Uau! Pessoas que estão só te vendo, ó. Tem pessoas que você nem conhece, você nunca parou para conversar, você nem imagina quem ela é, mas ela está observando a sua vida, e a sua vida está servindo de um grande testemunho para ela. Sabia disso ou não? Se você não sabia, aprenda. Você já fez algo que jurava que iria dar certo e deu errado ou não? Quem já fez isso? Pensei que era só eu, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Você jurava de pé junto assim, né? Por que a gente fala isso, né? Jura de pé junto, não pode jurar de perna aberta. Você tem que jurar de pé junto, quer dizer, acho que é para dar mais força, né, naquilo que você está falando. Eu juro. Aí você fez e deu errado. Por que deu errado? Não era para ter dado certo? Você jurava tanto que ia dar certo? Você precisa descortinar isso na sua vida. Pastor, presta atenção, irmãos. Quando a gente fala assim, Deus não te chamou para ficar aí sentado, deixa eu explicar. Não tem a ver com você levantar, ser o porteiro, ou intercessor, ou um músico, ou um pregador. Tem a ver com a resposta que você vai dar para o mundo. Entendeu? Porque se existisse só pregadores também, se existisse só músicos também, entendeu como que é? Mas tem a ver com o que você vai dar de resposta lá fora. O teu posicionamento, a tua maior plataforma é o mundo. A maior plataforma é lá fora, é o teu trabalho, é no meio da tua família. E aí você vai entender que os caminhos que Deus tem para você são mais altos, são melhores do que os teus. Você planeja um caminho, mas o Senhor está falando para você, seu caminho ainda é muito pequeno, você pensa pouco. Você deseja algo, mas Deus fala assim, seu desejo ainda é muito pequeno, isso é muito pouco. A gente sempre vai imaginar algo que a gente pode tocar na força do nosso braço, normalmente é isso, 99% é isso. Você nunca vai pensar em tocar naquilo que é inatingível, porque isso é natural, isso é ser humano. Mas o que tem Deus para nós é o sobrenatural, é o inatingível, é o inacessível, é o que o Senhor tem, é aquilo que não chegou aos nossos ouvidos, não desceu o nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. E esse é um tempo de receber um caminho novo do Senhor. Amém, queridos? Um propósito insolúvel. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. De tudo, descubra o seu propósito. Isso é importante. Pastor, eu quero ter uma vida de alegria, de gozo. Então você precisa descobrir o seu propósito. Enquanto você não descobrir o seu propósito, dentro deste mover chamado reino, que é mundo espiritual, você não vai ser feliz totalmente. Você não, sabe o que é ter gozo? É você ser satisfeito com o que você fez. É quando Deus, Ele fez as coisas, céus e terra e os firmamentos, Ele diz assim, bom é.
Quando você está fazendo algo e você sente que está dentro de um contexto divino, dentro de um propósito, sabe o que vai acontecer? Você vai sentir gozo. Nossa, que bom! Que legal! Está dando certo. Você sente que vai gerar fruto isso. E automaticamente as coisas começam a fluir. Agora descubra o seu propósito. Como eu vou descobrir o meu propósito? Levanta a sua mão assim. Diga, pastor, como vou descobrir o meu propósito? Você só vai descobrir o seu propósito na fonte. Não consigo te dar outro caminho. É verdade isso. Não tem outro caminho. Como eu vou descobrir o meu propósito? Já que Deus criou o homem à sua imagem, e o seu propósito não pode ser cumprido longe dele. Gênesis 1, 26, 27. Se Deus criou você à imagem e à semelhança dele, é nele que você vai descobrir o seu propósito. Porque ele é a matriz, ele é a fonte. Então você vai chegar diante dele e falar: por que você me criou? Para que me fez assim? Entende? Há um propósito, em tudo há um propósito. Deus disse isso: debaixo dos céus, Deus tem um propósito em tudo na nossa vida. Deus tem um propósito na sua vida, amém? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então quer dizer, Ele está dando ainda governo para você. Quando você vai na matriz, Ele te dá governo. Governa. Ele te fala o teu propósito. Qual que era o propósito de Adão? Ser o nosso pai. Certo? Adão e Eva, o propósito qual que era? Ser o nosso pai. Porque Deus tinha um plano para chegar até você. Mas Deus deu um propósito pessoal para Adão. Qual que era? Girafa, leão. Vai catalogando o nome dos bichos aí. Você vai ficar muito folgado se não fizer nada. Vai se perder. É sério. Sabe por que a gente se perde no caminho do evangelho? Porque está fora do propósito. O dia que Adão quis descansar e Eva chegou para ele, deu o fruto, ele comeu. Se ele tivesse lá catalogando os animais, ele não estava lá. Sai do meio do jardim e vai fazer seu trabalho. Qual é a sua missão? Vai cumprir ela. Vai para a matriz. Posso ouvir um amém? E quando você descobrir esse propósito, esforça para dar certo. Diga assim: eu preciso me esforçar. O propósito, quando você descobre, ele vem sobre a tua vida e às vezes você começa a fazer ele, e vem as lutas, as guerras, e você fala assim: puxa, eu acho que Deus não me chamou para fazer isso não. Mas você precisa ter conhecimento de causa. Quando Deus falou com você e Ele confirmou o propósito dele na sua vida, você precisa aplicar energia nisso. Você precisa aplicar força. Porque através da sua perseverança e fé naquilo que Deus mandou você fazer, Ele vai ser fiel na sua vida. Pastor, a Bíblia diz que Deus é fiel, mas por que está acontecendo algumas coisas na minha vida? É porque você não está sendo fiel ao propósito. Então você precisa entrar dentro do propósito. Posso ouvir um amém? Isso é o preço da sua alegria. É se esforçar para descobrir o propósito. Fala assim: alguém aqui quer ser feliz ou não? Quer ser alegre? Tem alguém que quer ainda alegria ou não? Então você vai ter que descobrir o teu propósito. Levanta sua mão e fala assim comigo: irmãos, estou no controle de Deus, fique em paz.
Levanta sua mão e fala assim, ó: então eu preciso descobrir o meu propósito. A alegria vem, o gozo vem, a paz vem. As bênçãos do Senhor vai te seguir. Posso ouvir um amém? Moisés nasceu, não nasceu? Qual que era o propósito de Moisés? Ele foi lá, matou um Egito, fugiu para o deserto, depois encontrou uma garota bonita, casou com ela, sogro Jetro, tal, 40 anos. Aí daqui a pouco a sarça, aí vem a sarça. E aí, vem a sarça e de repente ele se depara com a sarça, e aí? Moisés, vai libertar meu povo? Propósito. Até os 40 anos ele não sabia ainda qual era o propósito dele. Tem alguém aqui com 40, acima de 40? Não se desespera, que é um tempo bom para você descobrir propósito. Eu perdi tempo demais, pastor. Puxa, quantas vezes eu pensei isso? Perdi tempo demais, fiz tantas coisas, pastor, eu acho que eu perdi foi tempo e agora nada dá certo. Calma, ô quarentão, igual eu aqui, calma, Deus tem ainda propósito para cumprir na sua vida. Os tempos, os anos, as estações pertencem a Deus, amém? E você que é jovem, desperta, vai rápido, porque quanto mais rápido você descobre, mais você vive, mais produzir você vai para o reino. Eu nem vou começar a falar os adjetivos aqui, deixa para você pensar. Coisa boa. Meu Deus, onde que eu parei aqui? Isso é o preço da alegria, amém? Lembra de Moisés? Vai lá e tira meu povo. Moisés foi e tirou. Quem que andava do lado de Moisés, pelo amor de Deus? Grita alguém aí. Não, quem não saía do pé do monte? Aqui desse lado, grita aí, Josué. Aê, desse lado aqui, Josué. Moisés tirou o povo do Egito, sim ou não? Mas quem tinha que introduzir o povo na promessa? A igreja inteligente. Foi lá e tirou. Agora daqui para frente era outro que tinha que introduzir na terra da bênção. Josué, contigo. O que Deus falou? Ei, Josué, fica aí chorando os pés do monte não, agora o negócio é contigo. Espera aí, irmão, vamos ser profeta na vida do irmão. Fala assim para ele, agora o negócio é contigo. Agora é contigo. Te deu chance, você ficou no pé do monte. Aplauda Jesus por isso, pelo amor de Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, mas a gente vive no pecado, né? Porque a carne é pecadora e a gente sempre está tendendo a fazer as coisas erradas. É verdade. E o que cria uma barreira, deixa eu explicar algo para você. O que cria uma barreira para você não descortinar isso e não ver além disso é o pecado. Existe uma barreira, uma parede construída chamada pecado. E esse pecado não foi você que cometeu, é adâmico. Adão resolveu pecar por mim, por vocês. Entendeu isso? Está aqui, é carne. Então existe essa barreira, e você está do lado de cá, e você quer ver o seu propósito do outro lado. Aí eu vou te dar uma chave aqui. Romanos 3, 23, 24. Quando o pecado começar a forçar você a sair fora do propósito, você lasca Romanos nele. Eita, gostei. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Uou! Aleluia! Deixa eu falar algo para você. Quando você descobre o propósito, você está dentro da missão, você remiu, lançou Romanos 3 nele, a muralha já caiu? Sim ou não? A muralha caiu ou não? Deixa eu ver se caiu aqui.
Amém, caiu. Aí quando você entrar lá dentro, você vai falar assim, ó, isso é normal, é ser humano, hein? Mas lá é perigoso, porque Deus sempre vai te colocar num lugar onde com os teus olhos vai ser um lugar de risco, porque o propósito de Deus é andar em lugares que aos teus olhos é perigoso. Então você vai falar assim, mas andar aqui é perigoso demais, pastor. Aí você vai falar assim, lá é perigoso eu perder a direção. Aí você, de novo, lá não tenho condições. Mas deixa eu dar um recado para você aqui. Pega isso ou não? Quando você derrubar a barreira, a muralha, e você entrar dentro do propósito de Deus para a sua vida, lá tem proteção, lá tem direção, e lá tem provisão. Ó, a gente fica do lado de cada barreira dizendo, Senhor, derrama, Senhor, me guarda, me livra, me protege, mas não está acontecendo nada com você. Você não tem um ataque, você não tem nada, porque você está fora do propósito. Ali até o inimigo quer que você ande ali. Ele faz que vai te matar, mas ele fala, não, ele já é meu mesmo, ele está fora da direção. Aí você está do lado da muralha dizendo, Senhor, me dá direção. Aí Deus fala assim, mas direção aonde? Se aonde você está parado, você não está produzindo nada. Senhor, me dá provisão. Aí Deus vai falar, mas você não vai usar para o lado de cada muralha, você vai usar só para o lado de lá. Você entendeu o mistério? Aí você fala, por que ainda eu não prosperei? Por que ainda eu não tenho direção? Por que ainda eu não tenho provisão, não tenho proteção de Deus? Porque você não está necessitando de tudo isso, porque você não está dentro do propósito. Mas hoje você começou a caminhar, as barreiras estão quebrando, os cadeados estão quebrando. Foi cantado aqui, esse último louvor foi uma profecia sobre a igreja. Cadeias estão quebrando, cadeias da tua mente, de prisão de mente. Você sabe o que te faz prosperar? É quando quebra, clac, abre, sua mente, meu Deus, você fica cheio de fé e ousadia. Abriu a tua mente, você vai viver o sobrenatural, a partir do momento que você conhecer ela, viver para aquilo. Posso ouvir um amém? Salmo 8, 4 e 5, vai dizer assim, ó. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Uau! O que é o homem mortal para que Deus lembre deles? Vou falar com a minha palavra. E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Eu achei lindo isso. Existe uma coroa na humanidade, que Deus deu só para a humanidade. Deus não deu para os anjos, Deus não deu nem para quando Lúcifer era o anjo de luz, o arcanjo ungido de Deus. Deus te coroou. Além dele te honrar, ele te coroou com a glória dele. Isso é um presente de Deus. Isso é uma dádiva de Deus. Ele te fez um pouco menor que os anjos. Tem noção? Um pouco menor que os anjos, mas a coroa da sua glória ele colocou em você. Você sabia que anjo não tem revelação? Anjo não tem revelação. Anjo não pode revelar aquilo que o Espírito está manifestando na igreja. Os anjos do Senhor começam a descobrir os planos de Deus para a sua noiva, quando o Espírito se manifesta através da sua palavra e libera para a sua igreja. Aí os anjos que estão aqui estão entendendo a revelação de Deus. Os anjos não têm o Espírito Santo, irmãos. Eles não foram coroados com a glória de Deus. São anjos, súditos.
eles obedecem, servem ao reino de Deus, mas vocês sentem a presença do Altíssimo. Por isso que vocês foram coroados com uma glória, porque você sente Deus no seu interior. Você conhece Deus de saborear Ele, de experimentá-lo, de saber o gozo da sua presença. Tem alguém aqui que já sentiu Deus, pelo amor de Deus? Então levanta do seu lugar, dá um glória a Deus. Isso. Fala, obrigado, Jesus. É isso aí. Hebreus 2, 6 e 8. Olha o que diz aqui, ó. Hebreus capítulo 2, 6 e 8. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Hebreus vai falar a mesma coisa. Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Deus constituiu vocês das obras das mãos de Deus. Os anjos, deixa eu fazer? Não, é a minha igreja que vai fazer. Os arcanjos, não, isso sou eu. Não, a minha igreja vai fazer. Por isso que o Senhor deu autoridade para nós. Senta mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Versículo 8 de Hebreus. Eu vou fechar aqui, ó. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Ah, irmão, todas as coisas estão sujeitas, todas as coisas. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Sabe por quê? Porque está faltando homens e mulheres de Deus com autoridade para sujeitar as coisas. E você precisa se apoderar dessa autoridade, você precisa se apoderar daquilo que a palavra do Senhor diz. Novamente, porém, isto só pode ser devidamente cumprido através de um relacionamento correto com Deus. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Sujeita a necessidade. Sujeita. Pega a necessidade e sujeita ela, dá um comando para ela: ei, necessidade, eu te sujeito, saia da minha casa. Eu te dou uma ordem no nome de Jesus. Ei, calamidade, eu te sujeito em nome de Jesus, saia da minha casa agora. Miséria, eu te sujeito em nome de Jesus, saia da minha casa. Eu te dou uma ordem agora. Enfermidade, eu te sujeito, saia agora da minha casa. Medo, eu te sujeito, saia, medo, da minha casa. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus, vai para longe. Sujeita todas as coisas, irmãos. Sujeita tudo. Tudo está sujeito. Mas precisa se levantar um povo que tem autoridade sobre aquilo. Você sabe quando os perigos sairão de frente de você? Quando você sujeitar eles. Saia da minha frente em nome de Jesus. Sujeita as necessidades, sujeita aquilo que te para andar no propósito. O que está te barrando hoje para você entrar dentro do propósito? Sujeita ele. Aleluia. Amém. E aí você vai viver um destino frutífero. Já vou encerrar.
O que é um destino frutífero? O que é um destino frutífero? Posso ouvir um amém? Não existe um destino frutífero sem antes construir um caminho de semeadura. Eu quero frutificar, mas você precisa... Então existe um princípio, amém ou não? Se você nunca começar aos seus primeiros passos, semear, você não vai ter um resultado final de fruto. Você pegou isso ou não? Aí você fala assim: pastor, mas eu andei até aqui, cheguei até aqui, pastor, e eu não semeei até agora, e daqui para frente, o que eu vou fazer? Você vai começar a partir de agora. Lembra dos quarentão? Talvez você não semeou justiça, você não semeou aquilo que o Senhor mandou a você, você precisava ter uma vida de santidade, de separação, de sinceridade, talvez tirar a mentira dos lábios, talvez ter uma vida reta, uma comunhão. Talvez você não teve um tempo ainda de sinceridade nos caminhos do Senhor, e talvez daqui para frente você precisa começar a semear diferente. Para viver um tempo novo, você precisa ter um começo novo. Você quer ter um resultado novo, mas você não quer ter um começo novo. Você quer que Deus santifique as mesmas práticas, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Não, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor precisa que você muda de atitude. O Senhor precisa que você mude de direção, para que você possa então entrar nos trilhos do Senhor, e Ele derramar bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. Se arrepende do velho homem, e se despoja do velho homem, e começa a viver o novo homem dentro de você. Começa a viver o novo, o vinho novo. Você está vendo que o vinho está aqui, ó, caindo. Você precisa viver sempre o novo, o novo, o novo, o novo, o novo. O que é o novo para você? Às vezes não é o novo do seu irmão, então o seu irmão não é parâmetro. Posso ouvir um amém? Eu vou encerrar aqui. Gálatas 6:7, fecha aqui, ó. Meu Deus, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Pegou? Tem alguém aqui comigo ou não? Vamos ficar de pé. Nós vamos servir a ceia agora. Versículo 7 de Gálatas 6 fala que você não deve se enganar nem se escarnecer de Deus, porque aquilo que você semeia, você colhe. Deixa eu falar algo para você: quanto mais conhecemos o nosso Criador, e quanto mais o amamos, o mais que entendemos quem somos e qual é o nosso propósito. Fomos criados para trazer a glória para Ele. Tudo que você vai fazer, você vai trazer a glória para Ele. Tudo que você adquirir, você vai trazer a glória para Ele. Sabe por que Davi, ele fala dos seus dedos que ele tocava harpa ou não? Porque quando eles começavam a adorar Davi, ele levantava Davi e começava a adorar ele, Davi pegava toda aquela glória e tocava a harpa e mandava a glória para o Senhor. Ele adorava Jesus. Ele dizia: toda a glória que vem para mim, eu transfiro para o Senhor. Deus deseja tanto que o homem seja frutífero, que até na eternidade Ele nos recompensará pelo fruto das nossas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 e 12. Deus deseja tanto, 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 tanto,
Que você seja uma pessoa frutífera. Que até em Apocalipse, até no final, o Senhor diz assim: eu vou galardoar, eu vou presentear, eu vou dar um upgrade. Ele não vai receber só um galadão. Deixa eu analisar as suas obras. Ah, esse. Vem cá. Aí o Senhor chega e fala assim: o galadão de vocês são maiores. É fruto para a eternidade. Deus deseja tanto que você gera, que você frutifique, que até no Espírito Ele está mostrando para nós que Ele quer derramar as bênçãos sobre a nossa vida e mostrar que tem recompensa para a eternidade. Estenda suas mãos para cá. Senhor, apresentamos o pão, apresentamos o cálice.